Olá, bem-vindos a esta análise. É muito bom termos esse espaço hoje porque o nosso foco aqui é desconstruir visualmente uma experiência universal. Aquela sensação que todo mundo, sem exceção, conhece intimamente, a ansiedade. A gente vai usar os próximos minutos para entender exatamente o que acontece dentro da nossa cabeça e descobrir como diferenciar os sinais que realmente nos ajudam dos falsos alarmes que só atrapalham. Então, vamos direto ao ponto. A ansiedade pode ser uma amiga? Porque, olha, a grande maioria das pessoas enxerga a ansiedade puramente como uma inimiga. A nossa vontade imediata é fugir dela, bloquear isso de qualquer jeito, né? Mas hoje, com base nas pesquisas clínicas dos doutores Jeffrey Schwartz e Rebecca Glaring, a gente vai desafiar um pouco essa ideia. Será que toda ansiedade é realmente tão ruim assim? Ou será que a gente está ignorando um aspecto fundamental sobre como o nosso próprio corpo foi programado para funcionar? E é exatamente isso que nos leva ao paradoxo da ansiedade. Porque, fisicamente e emocionalmente falando, a ansiedade é uma sensação quase insuportável. É super natural que a gente queira escapar dessa aflição imediata. Mas tem uma mudança de paradigma essencial aqui. A ansiedade, por incrível que pareça, tem um propósito muito real. O nosso maior erro costuma ser não entender o que ela está tentando comunicar. Tem uma citação fascinante das pesquisas originais que diz assim: deixado à própria sorte, o cérebro pode nos levar a acreditar em coisas que não são verdadeiras e a agir de inúmeras maneiras autodestrutivas. É um conceito muito poderoso. Essa frase estabelece algo vital. A nossa mente nem sempre é um relator perfeito da realidade. Muitas vezes, o cérebro age como um mestre da enganação. E é daí que nasce a urgência absoluta da gente aprender a distinguir entre os alarmes que são úteis e as mentiras que a nossa própria mente inventa. Então, vamos explorar primeiro o lado produtivo. É hora de conhecer a ansiedade não como um defeito do sistema, mas como uma verdadeira aliada, tipo um sistema de alarme interno altamente sofisticado. A ansiedade produtiva é literalmente um sinal vital. É uma mensagem que surge para avisar sobre perigos reais no ambiente, para dar aquela motivação diante de ações de curto prazo ou para alertar intensamente quando os nossos valores centrais estão prestes a ser corrompidos. No fundo, a gente está falando de um estresse ideal, aquele que serve puramente para uma função de proteção e movimento. Trazendo para situações bem práticas. Imaginem aquela pressão no peito quando o prazo no trabalho está super apertado. Esse é exatamente o estresse ideal, que aguça a mente e faz o projeto acontecer. E se a gente sofre pressão para fazer algo totalmente contra os nossos princípios? Aquele desconforto na barriga é a ansiedade produtiva, sinalizando que os nossos valores estão em risco. E o detalhe mais importante de todos, ela tem uma duração limitada. Ao agir sobre o problema e resolver a situação, essa ansiedade simplesmente desaparece. Mas, agora, a gente vira a chave para a armadilha destrutiva. Pois é, infelizmente existe um reverso dessa moeda, onde a biologia atua não como protetora, mas como uma verdadeira sabotadora. Em um contraste violento, a ansiedade destrutiva é repetitiva, ela é implacável, ela é um estresse que simplesmente não faz o menor sentido. O ponto crucial aqui é que ela não impulsiona absolutamente nada. Muito pelo contrário, ela joga a mente num ciclo paralisante que nunca, jamais, oferece um resultado saudável. É aquela preocupação crônica sobre coisas que estão completamente fora do nosso controle. E tem uma razão biológica fascinante para isso acontecer. A mente humana possui um sistema de aviso que os pesquisadores chamam divertidamente de centro UO, ou centro de alerta, envolvendo áreas como a amígdala e a ínsula. O problema todo acontece quando essas áreas sofrem uma espécie de curto-circuito e disparam sem haver perigo nenhum. Quando elas falham, elas simplesmente bombardeiam a mente com o que eles chamam de mensagens enganosas do cérebro. São alarmes falsos, puros ruídos biológicos que sequestram a nossa racionalidade. E isso ilustra brilhantemente o ciclo prejudicial de como tudo funciona na prática. Primeiro, o cérebro gera uma mensagem enganosa. Imediatamente depois, surgem sensações físicas ou emocionais absurdamente desconfortáveis, como um pânico ou uma urgência extrema. E aí, na tentativa desesperada de aliviar essa dor passageira, a pessoa acaba cedendo a respostas habituais, que são super prejudiciais. Forma-se um ciclo vicioso e totalmente automático que se retroalimenta. Para dar vida a essa teoria, pensem nestes micromomentos do dia a dia. Surge a mensagem enganosa na cabeça: vou acabar sem ninguém. A sensação física que acompanha isso é um susto, uma tontura. E qual é a tentativa impulsiva de conserto?
checar o celular ou o e-mail dezenas de vezes por hora. Ou então, um sentimento forte de sobrecarga leva ao uso de substâncias ou álcool só para tentar desligar a mente. Até mesmo aquela vontade irreal de comer um doce pode ser uma falsa mensagem de fome que leva à quebra impulsiva de um objetivo de saúde. São momentos super rápidos de alívio que, no longo prazo, só aprofundam o problema e solidificam hábitos destrutivos. Então, chegamos à questão central. Qual delas é a sua? Agora, o que é muito interessante nessa história toda é que o verdadeiro desafio mental não é viver sem nenhum estresse, mas sim desenvolver a clareza para conseguir identificar qual tipo de ansiedade está se manifestando naquele exato milissegundo de aflição. Ambas geram um desconforto inicial imenso, mas os resultados são opostos. A ansiedade produtiva alerta para a realidade, dura pouco e guia as atitudes para os nossos verdadeiros valores. Já a ansiedade destrutiva age como um buraco negro. É fundamentada apenas nas mentiras do centro de alerta, consome as energias de maneira repetitiva e gera vícios ou esquivas, sem nunca trazer uma solução de verdade. Felizmente, a gente chega na fase de retomando o controle. A grande libertação que esses estudos trazem é entender que essa fiação enganosa do cérebro não é uma sentença definitiva. Ela pode ser conscientemente alterada. A ferramenta central para essa reprogramação é o que chamam de defensor sábio. Pensem nisso como uma capacidade interna que todos nós temos. É aquele guia inteligente, paciente e objetivo. Ativar o defensor sábio significa dar um passo para trás no meio de uma crise, observar a própria ansiedade de fora e raciocinar que aquele alarme não é um fato real, mas apenas o cérebro disparando alertas inúteis. É esse guia que separa nossa verdadeira identidade daquela falsa mensagem de pânico. Vamos ver como isso se constrói na prática através de uma solução de 4 passos, que é o coração desse método. Funciona assim. Passo 1, renomear. É dar nome ao que está acontecendo, reconhecendo que não é um perigo real, mas uma mensagem enganosa da mente. Passo 2, reenquadrar. Lembrar que nós não somos o nosso cérebro, aquele medo exagerado é só uma falha química temporária. Passo 3, refocar. Talvez o mais difícil e o mais crucial de todos. Quando o alarme bater, forçar a atenção para uma atividade útil e saudável por alguns minutos, criando novas sinapses. E finalmente o passo 4, reavaliar. Depois de agir com sabedoria, o pânico perde a força, mostrando claramente que aquela ansiedade destrutiva nunca teve o poder que parecia ter. Para encerrar nossa análise, fica aqui uma reflexão provocativa. Quem é que está no controle? A nossa verdadeira essência, guiada por propósitos e valores reais, ou as mensagens químicas enganosas enviadas por um cérebro estressado? Da próxima vez que o coração acelerar sem motivo ou aquele ciclo automático de preocupação começar a girar, lembrem de pausar. Consultar o defensor sábio e aplicar com dedicação os 4 passos é o caminho real para retomar o volante da própria mente. Esse é, sem dúvida, um conhecimento transformador. Muito obrigada por acompanharem essa explicação. Continuem sempre curiosos e com foco inabalável em aprender cada vez mais. Até a próxima!